Porque a gente associa dieta a algo chato, a algo ruim, a algo que não é gostoso. A gente imagina dieta, né? A gente imagina o quê? Só brócolis, batata doce, frango desfiado, aqueles shake de abacate. Não é assim que você imagina uma dieta? Quando você pensa em regime, dieta, o que que vem na sua cabeça? Emagrecimento, perda de gordura da barriga, a gente associa isso a muito sofrimento, associa isso a não poder comer coisas gostosas, associa isso a parar de comer chocolate, associa isso a parar de comer coisas que a gente gosta, né, que são normais para nós no dia a dia, pô, a gente é ser humano, né? Como assim para eu ter que emagrecer, perder a barriga, eu preciso cortar tudo isso da minha alimentação? Será que é isso mesmo? E na verdade vocês vão ver que não é bem assim que funciona. É disso que a gente vai falar um pouco mais hoje também, sobre essa questão de você perder a barriga sem precisar cortar coisas gostosas. E se você é um tipo de pessoa que acredita, né, que para perder barriga tem que parar de comer coisa gostosa, comenta aqui embaixo, deixa seu comentário aqui para eu saber se você também é esse tipo de mulher que acredita, né? E aí vamos ver se eu consigo mudar isso até o final aqui desse vídeo. Vamos ver se eu consigo mudar esse pensamento aí na sua cabeça, tá bom? É importante frisar que tudo, na verdade, é questão de equilíbrio. Eu não preciso parar de comer doce para perder barriga, eu não preciso parar de comer coisas que eu gosto para perder barriga, mas eu não vou também comer todos os dias essas coisas que são gostosas, que a gente sabe que são ricas em açúcar, que são ricas em gordura, ricas em carboidrato. Eu também não vou pegar e fazer delas a minha refeição principal. Então tá aí um fator que, se você organizar, né, se você ter isso na sua cabeça, fica mais fácil de você conseguir perder a barriga, de você conseguir emagrecer, porque você tira aquela sensação de que doce, salgado, gordura é tudo proibido, e você passa a entender que você pode comer de tudo, né? Mas não tudo no sentido de aumentar essa quantidade ao longo do dia, né? Imagina, você pode comer um Big Mac, mas você não vai comer Big Mac todos os dias. Você pode comer chocolate, mas você não vai comer uma barra de chocolate por dia. Entende? É tudo quantidade. Então não precisa sofrer. Emagrecimento e perda de barriga não é sofrimento, muito pelo contrário, você pode sim comer, você deve até comer para você não entrar em parafuso, né, do tipo, poxa, não posso comer isso, aí fica tipo zumbi, né, The Walking Dead, eu quero comer uma coisa que eu não posso. Não é assim que funciona, você vai poder comer, mas é saber a quantidade exata que você vai colocar ali no seu dia. Então você vai deixar uma refeição livre, né? Algumas de vocês falam sobre refeição lixo, não é o que a gente usa muito aqui não, a gente usa refeição livre. Então você pode usar uma refeição livre, vai lá, escolhe o que você quer comer, mas tenha isso como estratégia nessa parte da rotina alimentar mais saudável, conforme você vai estruturando melhor isso, para você não ter que cortar ou abolir as coisas gostosas da sua refeição. Você vai ter, a diferença é que você vai só ter um equilíbrio, não vai exagerar, comer todo dia porcariada, todo dia vai comer pizza, não é assim. Vai ter algumas estratégias, alguns dias estratégicos para você colocar esses dias de refeição livre, né, para dar até um boost a mais no seu metabolismo, porque o que muita gente não sabe, que a maioria das mulheres não sabe, é que comer às vezes, né, se você vem de uma dieta legal, já tá se alimentando legal, você precisa fazer uma refeição livre, porque essa refeição livre é como se ela fosse dar um boost maior ainda no seu metabolismo, porque imagina, você tá ali, tá treinando, tá comendo legal, né, o corpo adaptou ali, só que daí ele ficou nessa estabilização, no efeito platô, vamos dizer assim, então meio que ele não estagnou nessa parte. Quando você vem com uma refeição livre, com uma refeição rica em carboidrato, né, em açúcar, por exemplo, você dá um boost no seu metabolismo, porque você dá mais energia para ele acelerar. Só que também, se você der muito disso todos os dias, a tendência é que ele pare de fazer efeito. Então, tá vendo que é só uma jogada estratégica de quando você coloca esse tipo de refeição livre para ainda acelerar mais o seu metabolismo, para te dar mais resultado. Então, é nesse formato, funciona. Do contrário, aí não dá, né, gente? Aí não tem milagre, não.
Para você perder barriga, para você emagrecer, você pode comer doce, mas você vai colocar isso como estratégias durante esse período, né, alimentar que você tá tendo de melhorar a sua alimentação. Então, vamos supor, de segunda a sexta, você pode seguir à risca a sua refeição ali, né, o planejamento que a Nutri te passou. Você pode seguir à risca. Você deixa ou sábado ou domingo, por exemplo, para fazer uma refeição livre. E aí, em uma dessas refeições, o que você vai fazer? Ah, hoje eu vou me permitir comer um hambúrguer, hoje eu vou me permitir comer uma pizza, né? Você se permite. Tem algumas nutricionistas que usam outras estratégias, até por exemplo, de não a refeição livre, mas o dia livre. E depende, vai variar de acordo com a estratégia nutricional. E às vezes a Nutri vai falar, ó, tira hoje o dia livre para você comer o que você quiser, né? Então você pode tirar o dia livre, come tudo ali o que você quiser, por exemplo, e tá tudo bem no outro dia. Esquece o que passou, entendeu? Você não fica com aquela coisa de consciência pesada, só também não sai comendo como se não houvesse amanhã, porque vai haver o amanhã, e se você não tomar cuidado com tanto de coisa que você come, você acaba vomitando. Mas na maioria dos casos, na minha experiência, vendo isso com as minhas alunas, elas não têm esse efeito negativo quando elas fazem, por exemplo, dia de refeição livre. Na verdade, elas nem conseguem comer tudo, porque o estômago delas meio que já acostumou com essa nova rotina alimentar. Então elas já estão comendo bastante fibra, já estão se alimentando mais saudável. Então, quando a gente fala, tenha hoje o dia livre, nossa, elas ficam felizes. Mas vamos supor, elas até chegam a ir num rodízio ou para comer alguma coisa mais rica em calorias, e aí elas nem conseguem comer tudo, comem com os olhos, na verdade, tipo, olho maior que a barriga, na verdade, essa é a palavra. Tem o olho maior do que a barriga, porque daí pede muito, mas chega na hora nem consegue comer. E isso também é um ponto positivo, né? Porque isso significa que o corpo dela já tá tão acostumado ali também com a dieta que até ele reduziu, assim, essa questão de vontade, de exceder a quantidade de alimentação. Então, não é comer tudo o tempo todo, é comer tudo em alguns momentos estratégicos da sua dieta. Porque a gente associa dieta a algo chato, a algo ruim, a algo que não é gostoso. A gente imagina dieta, né? A gente imagina o quê? Só brócolis, batata doce, frango desfiado, aqueles shake de abacate. Não é assim que você imagina uma dieta? Quando você pensa em regime, dieta, o que vem na sua cabeça? Né? Você tem essa sensação de shake, de chá, aqueles shake gorduroso, até que você vê que é uma pasta, né? Que você bate no liquidificador, bota um monte de pó ali dentro e uma fruta. Só que a dieta, na verdade, nesse sentido, não é dessa forma, né? Por isso que a gente nem chama de dieta, porque a dieta, ela remete muito a esse tipo de alternativa, e não é o que a gente usa, por exemplo, com as nossas alunas no Pro. Então, a ideia aqui é você, na verdade, ter uma refeição mais saudável, mais equilibrada, né? Então, você vai ter esse tipo de refeição e você vai começar a desenvolver criatividade para montar cardápios criativos, para você não enjoar, para ficar gostoso, para você enganar, por exemplo, o seu cérebro às vezes quando ele quer comer um doce. Por exemplo, as nossas alunas fazem as receitas Pro. O que são essas receitas Pro? Elas criam receitinhas, seja de quibe com quinoa, seja de iogurte, elas criam um monte de coisas. E isso tudo dentro dessa parte alimentar que elas têm, dentro do cronograma alimentar que elas têm. E aí elas têm ali as coisas que elas sabem que elas podem, precisa de proteína, agora precisa de carboidrato e tal, e elas montam a refeição delas. É como se você, por exemplo, fosse num self-service. Vamos imaginar que a gente vai no Subway, né? O Subway, quando você chega lá, né, você escolhe o pão, o tipo de pão, você escolhe o tipo de carne, o tipo de molho, o que você quer. Você vai escolhendo, né, o que você quer. Nesse processo que a gente faz com as nossas alunas, é tipo isso, a gente dá ali para elas um mapinha do quais são os alimentos que ela precisa ter, desses macro e micronutrientes, e elas escolhem a partir dali. Então elas têm uma boa noção do que é uma proteína, elas têm uma boa noção do que são alimentos com carboidrato, uma boa noção do que são alimentos ricos em fibra. Então elas vão educando, a gente educa elas nesse sentido, elas já vão tendo isso mais fixo na cabeça delas. E aí o que acontece? Quando elas vão montar o prato delas, elas sabem que elas precisam ter 3 elementos, tá? Vamos supor, proteína, carboidrato e grãos, um exemplo, cereais, né? E aí elas já sabem, eu só falei de uma forma assim, só falei dos nomes dos macros, entendeu? Carboidrato, proteína e tal. Mas
Dentro do carboidrato, o que, que eu tenho de carboidrato? Eu tenho arroz, eu tenho batata doce, eu tenho isso, tenho aquilo. Dentro da proteína, eu tenho o quê? Eu tenho frango, eu tenho carne, eu tenho salmão, peixe, enfim. Tá vendo? Eu tenho várias coisas dentro de cada grupo desse. E isso permite você ter criatividade e criar pratos criativos, pratos gostosos. Então, não necessariamente você vai comer de forma ruim, muito pelo contrário. Se você ativar essa criatividade de você poder brincar com esses grupos alimentares, caramba, você vai poder criar pratos lindos, né? E as nossas alunas, carinhosamente, a gente chama elas de Masterchef, porque elas são mesmo, elas criam pratos assim, muito lindos e dá vontade de comer, assim, dá água na boca quando eu vou passando na comunidade do Pro, vendo, né, os pratos que elas colocam, é a coisa mais linda de ver, vendo as receitas que elas fazem, porque vão tendo criatividade. Então, na verdade, o problema da mulherada que acha que essa parte de comer saudável é ruim, é porque, na verdade, ela não tem essa ferramenta para ela montar esse self-service dela de coisas e deixar mais gostoso. Então, na cabeça dela, ela pensa, tem que comer batata doce, tem que comer frango, eu tenho que tomar abacate batido, sabe? Então ela tem essa ideia muito arcaica, que é uma ideia muito antiga do que antigamente se fazia de dietas, quando na verdade não. Se você adaptar, né? As minhas alunas, por exemplo, elas fazem pizza com aveia, sabe? Elas fazem a massa da pizza com aveia e aí monta a pizza ali e você olha e você fala, caramba, meu, nunca nem tinha pensado de fazer isso. Então, isso você permite ter essa criatividade, você permite ser mais criativa, logo você monta pratos mais coloridos, pratos mais saborosos, aqueles pratos que você fala, nossa, caramba, que vontade de comer. E você não saiu da dieta, muito pelo contrário, você ainda tá ali, mas tá muito mais saudável. Você não precisa entender de gastronomia para você montar um prato legal. Você precisa entender só dessa porção que você tem que ter, das porcentagens de cada macro e cada micro nutriente, né? Espalhar isso no seu prato e montar de uma forma que você olhe para aquele prato e se orgulhe daquele prato que você comeu, que você sente para comer com prazer, que você monte realmente um prato bonito, porque isso não é para as outras pessoas, é para você. E o fato de você demonstrar esse carinho com a sua alimentação, com o seu jantar, com o seu almoço, ou com o seu café da manhã, com o que seja, você está demonstrando carinho com você mesma. Então, nesse processo, fica muito mais fácil de perder barriga, porque é natural, é gostoso, não é chato. Por isso que a mulherada não consegue permanecer, né, vou emagrecer e perder barriga. Elas desanimam a longo prazo, elas não conseguem ficar muito tempo, né? Vai passando 1, 2 meses, elas param. Por quê? Porque o processo fica chato, elas não conseguem curtir o que pode ser muito simples. E o que pode ser facilitado, elas se complicam, e aí por isso, quem que gostaria de ficar fazendo a mesma dieta todo dia? Ninguém, não existe uma mulher que vai conseguir perder barriga nesse jeito. Existe aquelas mulheres que ficam insistindo nessas coisas que são chatas, e aí, gente, ninguém quer ficar fazendo uma coisa que é chata, ninguém quer ficar fazendo uma coisa que não muda. O ser humano foi feito para viver de diversidade, coisas diferentes, mudando o tempo todo. A gente não foi feito para ficar naquela mesma rotina, fazendo a mesma coisa. Então imagina você com uma dieta e ficar com ela 1 mês, 2 meses, 3 meses. Não aguenta. Agora, se você tem a criatividade, mesmo com aquela dieta, você se reinventa. E é isso que a gente faz com as nossas alunas, por exemplo. A gente não passa uma dieta assim, ó, é isso aqui que você tem que seguir. A gente dá o contexto. Agora, desse contexto, você monta como você quer. Tipo, criança na escola, que a professora passa um monte de giz de cera e dá uma folha em branco. Agora a professora fala, escolhe o giz de cera que você quer e desenha o que você quiser. É tipo isso que a gente faz com as nossas alunas. Ó, tá aqui, é isso aqui que você tem que ter na sua alimentação. Agora, com parte disso daqui que você já tem uma noção, aqui estão alguns exemplos, agora monta o seu. Olha a liberdade que você tem, olha o estilo criativo que você começa a desenvolver. É muito melhor. O que você precisa são dos macro e micronutrientes. Agora, você vai encontrar a mesma quantidade num salmão e a mesma quantidade num frango. Qual vai valer mais? Depende de se você está disposta a pagar caro, porque eu sei que no Brasil hoje salmão é caro, mas não quer dizer que você precisa do salmão para perder barriga e para emagrecer. Ele tem menos gordura do que o frango, beleza? Mas nesse caso, não é isso que vai fazer diferença, entendeu? Porque se fosse assim, né, só a galera que comesse salmão ia conseguir ter resultado. E as minhas alunas, por exemplo, era uma ou outra, por exemplo, que colocava o salmão na rotina delas, né? A maioria era frango, colocava carne, tudo normal, ó, pra você ver. E todas elas conseguiram alcançar, assim, o resultado, ou estão chegando muito próximo já dele.
Por a gente sempre pensar, e é aquele pensamento arcaico mesmo, e tá tudo bem se você tinha esse pensamento. A minha tarefa é trazer outras formas de você pensar fora da caixinha, de você entender que para emagrecer e perder gordura, você não precisa se matar, né, achando que é tudo caro, ou então se matar com aquelas dietas que são sem graças, porque é isso que tá fazendo você não ter resultado, coisas que ficam na mesmice. E como eu falei, ser humano não foi feito, tá? É a nossa natureza não foi feita para ficar fazendo a mesma coisa sempre. Tem que ter diversidade, tem que mudar, tem que ter outras opções, porque isso vai te deixar mais motivado. Imagina se todo dia a única refeição que você tivesse na sua casa fosse arroz e feijão. E não tivesse mistura. Uma hora você ia enjoar de comer isso, né? É simples, passa um mês comendo batata doce, frango e ovo que você vai ver o que eu tô falando. Tem alunas minhas que de tanto fazer dieta de ovo que hoje não suportam ovo, que hoje não suportam comer. Então, olha só para você ter uma ideia, enjoa. E é isso que faz as pessoas desistirem do processo de perder barriga. Nesse ponto ainda falta maturidade mesmo de se conhecer, né? Hoje a Kaylee, por exemplo, ela pode comer um só e ela para por ali, mas o nível de maturidade do emagrecimento dela é muito maior, né? A Kaylee é nossa aluna faixa preta do Pro. O que é uma aluna faixa preta? É uma aluna que sabe quais são as adversidades que ela vai enfrentar no emagrecimento, ela sabe quais são os alimentos, ela sabe quais são os exercícios, ela se formou, ela se graduou faixa preta e conseguiu atingir 100% do objetivo dela. Então hoje para ela o nível de consciência e de maturidade no emagrecimento é muito maior. Então ela sabe, se ela comer mais um bis, quem que tá sabotando ela? É a parte psicológica. E muitas mulheres ainda não têm essa maturidade. E tá tudo bem, tá? No início vocês não vão ter mesmo. Vocês precisam desenvolver essa maturidade. Vocês precisam ter, né, por exemplo, fazer exercício, aprender sobre alimentação, ter aulas, por exemplo, né, que o Júnior, para quem não sabe, ele é coach das meninas dentro do Pro, e uma das coisas que ele trabalha são os segredos da mente. E às vezes é a nossa mente só que fica sabotando a gente, achando que, eu não vou conseguir parar em um só e eu vou comer mais. Ou a questão da ansiedade, será que eu boto a desculpa na ansiedade, né? Coloco a desculpa na ansiedade, sendo que às vezes nem é a ansiedade ali, não menosprezando a ansiedade, porque isso é sério, mas às vezes nem é uma ansiedade ainda, é só que a gente tá vivendo numa realidade que a gente não tá suportando aquela realidade. E aí a gente vai querer tampar buracos que tá ali na nossa vida, né? Tampar esses vazios com o quê? Com comida, né? O jeito mais fácil de você liberar neurotransmissores e hormônios do prazer é o quê? Comendo. Não tem outro jeito mais fácil de você fazer isso. Comida é instantâneo. Comeu, subiu o açúcar pro cérebro, tô feliz. Então é fácil, né? Entender isso. Então precisa de muita maturidade. E esse é um processo que requer tempo, né? Não vai ser em um dia que você vai aprender isso, não vai ser em 2 dias, não vai ser em um mês, mas eu tenho certeza que em um mês já vai ser muito mais do que antes. E aí você vai criando essa maturidade, e aí você vai vendo, pô, eu não tô conseguindo me controlar, ou né, o que tá acontecendo? Você vai começar a reparar, é como se você... É muito doido isso que eu tô falando, mas é como, por exemplo, no caso do que acontece com aquele, por que ela hoje não precisa comer de novo? Por que ela para num só? Porque ela se vê fora da situação. É como se ela estivesse ali olhando pra caixa do bis, mas ela se vê como se fosse outra pessoa dando a opinião, entendeu? Então ela se vê ela mesma, e aí ela vê o que aquilo tá, o que aquela situação tem de certo ou tem de errado, e aí ela consegue tomar uma decisão daquilo. É como se você mesma tendo ali vivendo aquele momento, mas você consegue dar opinião como se fosse uma outra pessoa externa, como se fosse alguém de fora. É como se eu tivesse ali dando aquela opinião para aquele, mas não sou eu, é ela mesma que tá fazendo aquilo. Isso que é o legal, esse é o nível de maturidade que toda mulher deve ter para o seu emagrecimento. E é isso que a gente faz dentro do Pro. A gente dá essa autonomia, a gente faz vocês se conhecerem, dando essa liberdade para vocês entenderem o que vocês conseguem e o que vocês não conseguem, entender seus pensamentos, seus sentimentos e aí ver se no momento é tirar isso da sua despesa, né, da sua despensa, na verdade não comprar isso, né, chocolate e tal, porque você sabe que não vai parar, tá tudo bem. Isso é um trabalho tratando uma dor, mas não é um trabalho tratando a causa. Entende? Eu parar de trazer chocolate para minha casa, o que eu tô fazendo? Eu só tô tratando o problema, mas eu não tô tratando a causa do porquê que eu sou uma pessoa que se chegar chocolate na minha frente eu não paro de comer e vou comer ele até o final. Porque tem um vazio muito grande ainda não trabalhado dentro da minha mente,
que é o meu sabotador interno, é o meu subconsciente. Então, é aquela história da bicicleta. O seu filho vai sempre cair da bicicleta e você sempre vai tratar o machucado dele, os ralados, mas ele vai continuar caindo da bicicleta. E ele só vai parar de cair da bicicleta quando você ensinar ele a se equilibrar na bicicleta. Aí ele vai parar. Então, quando você trata um machucado, você só está tratando um problema, mas não está tratando a causa, que é a falta de equilíbrio. No emagrecimento é a mesma coisa. Quando você tira as coisas da sua casa, você só está tratando um problema, né? A febre, vamos dizer assim, o ralado, o machucado, não tá tratando a causa. E qual que é a causa? A causa é, eu tenho meus pensamentos super bagunçados na minha cabeça, não tô conseguindo controlar a minha ansiedade, não consigo reconhecer o que o meu subconsciente quer me dizer, o meu gigante interno, e eu não consigo lidar com essas emoções. E aí esse é o problema, você vive na frustração porque você acredita que você não é merecedora de ter um chocolate na sua frente e optar por hoje eu não quero. Você pode ter ele na sua frente, mas você pode optar por não comer. O que é o que acontece com aquele. Ela faz a opção dela. Eu prefiro não comer, mas eu posso. Eu posso, mas eu prefiro não comer. E quando a pessoa ela vira escrava dessa situação, ela fala, tira isso de perto de mim, porque eu não posso. Entendeu? Ela troca, ela inverte a situação. Eu posso, mas eu não quero. Diferente de eu quero, mas eu não posso. Ó que diferença que faz. Então, é entender melhor aí o seu subconsciente, se autoconhecer e ter maturidade no emagrecimento, isso faz toda a diferença. Vai ter dias que você vai ficar mal, vai ter dias que não vai ser do jeito que você planejou. Eu falhei, tá tudo bem, vira a página, vida que segue. Daí no outro dia volta como se nada tivesse acontecido. Furou um pneu do carro, você vai lá e vai furar os outros 3? Não, você vai consertar aquele que furou. É isso que você faz no processo de emagrecimento. Vacilou, saiu da linha, teve alguma coisa, né, comeu demais, beliscou demais, fez alguma coisa que não estava no planejamento, tá tudo bem. Deixa, passou, agora vira o dia, agora eu reinicio, entendeu? É como se você fosse reiniciar. Sempre o seu computador, você está reiniciando e reprogramando a sua mente. Então é esse processo todo dia. Desliga e liga de novo. E quando ligar, começa do zero. Não tem nada que você sustenta no longo prazo que seja muito extremista. Então, se a gente for pensar de tirar coisas gostosas para sempre, ninguém vai conseguir tirar as coisas gostosas para sempre, né? Por quê? Porque é muito extremismo. E aí o problema de você ter essa ideia de extremismo, de que você não pode, o que isso vai gerar para você a longo prazo? Você vai querer comer escondido. E na verdade você não tá comendo escondido, você acha que tá comendo escondido, né? Tipo, as outras pessoas não podem me ver atacando a geladeira. Mas o que adianta se você mesma tá vendo isso? Então esse é o problema de coisas que são muito extremistas, porque você não sustenta isso a longo prazo e o efeito colateral que isso vem, né, acarreta com isso é muito grande. Então é muito perigoso também, porque imagina você tá em todo esse processo, né, de emagrecimento, comendo direitinho, aí você para de comer tudo o que seria bacana você ter em menos quantidade, mas ter na sua rotina. Quando você tem a chance de comer, você sai comendo até o final, como se não houvesse o amanhã. Isso sim gera compulsão alimentar. Aí isso gera restrição. Extremismo gera compulsão alimentar. E eu vejo isso acontecendo com muitas mulheres que fazem dietas extremistas, param de comer as coisas, daí no final das contas acabam vomitando, né? Ela não come, quando come como se não houvesse o amanhã, e aí fica ou às vezes, né, com peso na consciência, o que é muito ruim também, ou então o corpo não assimilou aquela quantidade de energia que entrou para dentro do corpo, e aí ele acaba falando que, ó, bota para fora porque isso daqui não tá normal, eu não dou conta de metabolizar isso tudo, né? O fígado, por exemplo, eu não dou conta de metabolizar isso, e aí joga para fora, e aí você acaba vomitando tudo, né? Aí tem que tomar remédio lá, protetor gastroesofágico, tem que tomar protetor de fígado, né? Silimalon, como se você tivesse tido uma ressaca, porque essa é a sensação que você tem no outro dia. Então, isso gera compulsão. Não ter isso na alimentação gera compulsão. Agora, ter isso na alimentação, você previne de ser uma pessoa com compulsão alimentar. É só cuidar com a quantidade. Primeiro, você vai ter aquela questão da sua rotina alimentar
cronogramada, né? Tudo certinho, vai poder organizar. Então, esse é o primeiro fator, você deixa tudo organizado, da sua alimentação mais saudável, e você define alguns dias, né? Pode ser um no começo, um ou dois, para você ter uma refeição livre, né? Eu sugiro aí que seja né, nesse início, um dia livre, não o dia em si, mas que você possa escolher uma refeição. E no decorrer das outras alimentações na semana, a sugestão não fica mantendo a mesma coisa sempre, varia um pouco o prato, mesmo sendo saudável, mas usa essa questão de variedade. Então, sei lá, um dia você vai comer berinjela, no outro come abobrinha, aí um dia você faz batata, o outro você faz a batata gratinada, no outro você faz a batata grelhada, sei lá, vai inventando coisas, sabe? Para não ter essa sensação de que você tá numa dieta comendo tudo a mesma coisa sempre. O que vale é a criatividade. Quanto mais criativa você for para fazer suas refeições, mais fácil vai ser você seguir, né, essa dieta, esse planejamento alimentar. Então essa é a dica. E não se priva, pelo amor de Deus, privação é só efeito negativo. A gente foi feito para não passar vontade das coisas que a gente quer. Tá com vontade? Tudo bem, vai lá e come. Só não come o mundo, né? Você saber, eu vou comer um pedacinho e tal. E se você, Bia, eu não consigo comer mais do que, eu não consigo comer um pedacinho só, eu não paro até ver o fim. Aí a gente entende que o seu problema não tá no estômago, não é fome, o seu problema tá aqui. Não é a alimentação, não é a parte nutricional o seu problema tá aqui, tá? Então esse é um fator que daí você precisa tratar. Terapia, coach, é o que você vai precisar. Porque muita mulher às vezes só pensa que o quê? Emagrecimento é o quê? Dieta e treino. E esquece do mais importante, que é aqui. Principalmente quando o seu problema é esse. Eu não consigo parar num só, eu não paro numa garfada só, eu não paro em um tablete de chocolate, eu não paro de comer até ver o fim. Aí a gente sabe que aquilo ele diz respeito muito mais a como tá as emoções da pessoa, os pensamentos dela, o subconsciente, do que propriamente o problema de alimentação, por exemplo, o metabolismo, ou seja lá qualquer for o motivo que a pessoa às vezes fala que é aquilo. O problema ele tá muito mais interno, e quando não tratado, eu só tô tratando o externo, não trato a causa, isso vai se prolongando. De uma ansiedade vira uma depressão e por aí vai. Ó, pega um papel e caneta, né? E hoje você vai escrever as coisas que você vai se alimentar, que você sabe que são coisas saudáveis. Então você pode até dividir, né? Por exemplo, carboidrato. Quais são as coisas que você sabe que faz parte de carboidrato? Arroz, batata, né? Vai colocando lá tudo que você sabe que é carboidrato. O que é proteína? Escreve tudo embaixo ali dessa divisão da proteína. O que você sabe que é de proteína? Escreve. Depois, grãos, né? Grãos. Escreve lá, cereais, por exemplo, né? A parte de fibras, escreve tudo que você sabe sobre fibras. E aí você separa isso nessas folhas. Escreveu tudo bonitinho, você vai ao supermercado e tenta ali para a semana variar de 3, né? 3, mais ou menos de 2 a 3 de cada grupo ali. Então, do carboidrato, você pega três alimentos que fazem parte do carboidrato. 3 alimentos que fazem parte da proteína, 3 alimentos que fazem parte dos grãos, cereais, 3 alimentos que fazem parte, por exemplo, né, dos alfaces, as coisas, fibras, né? Então, separa isso direitinho, pelo menos 3, que aí você não enjoa. E aí você monta combinações com essas opções que você tem. Você sabe que toda refeição precisa ter cada uma dessas coisas, você só vai variando e brincando um pouco com isso, né, para começar a aflorar essa questão da criatividade. Mas você não vai ter criatividade enquanto você não conhecer a fundo o que é cada alimento. Então, pensando no carboidrato, proteína, grãos, fibras, o que é cada coisa. E aí você tem que escrever, porque quanto mais você saber o que é cada alimento, mais você vai ter criatividade do que você pode fazer, né? Então, vamos supor, às vezes você pode fazer uma lasanha de berinjela, um espaguete de abobrinha, ó, vai variando as coisas. E com a alimentação que você já teria ali no seu dia a dia, ao invés de você fazer, né, aquela mesma coisa, chuchu, sei lá, a mesma coisa, você faz pratos diferentes, entendeu? Às vezes, ao invés de você fazer frango e batata doce, você faz um escondidinho de frango, olha que legal. Você vai tendo mais criatividade. E aí, vamos supor, você comprou lá batata, comprou frango, comprou, sei lá, milho, sei lá, o que você comprou ali espinafre, né, por exemplo. Pegou tudo aquilo ali, juntou. Você vai no Google, o famoso Google, e escreve assim, ó,
O que é receitas para fazer com as coisas que você tem. Aí você escreve lá, se ainda não tem essa parte de criatividade, entendeu? Escreve no Google, vai te dar uma receita, porque você tá dando já o que você tem na sua casa. Aí joga lá no Google e fala, o que dá para fazer com isso daqui? Gente, tem várias receitas, no Pinterest tem receita, no Tudo Gostoso tem receita, e aí você só vai adaptar, se precisar, por exemplo, se alguma coisa que tá ali naquela receita que não é muito saudável, não é muito, fit, vamos dizer assim, você adapta só para o seu jeito mais saudável ali. Mas se você colocar quais são os ingredientes que você está procurando ali, não tem erro, entendeu? Vai dar certo. Isso vai te dar mais oportunidades para você se tornar mais criativa na cozinha. Se você não sabia disso, dessa parte alimentar, de que poderia sim comer coisas gostosas e não precisaria retirar isso da sua alimentação, né? Se você não sabia disso, deixa o seu comentário aqui embaixo para eu poder entender um pouco mais como esse conteúdo te ajudou. Se abriu mesmo seus horizontes, né? Ou não, você já sabia disso, mas ainda não sabia como aplicar. Eu quero saber como que esse conteúdo te ajudou. E aí não deixa, de seguir a gente aqui, se inscrever no canal, seguir a gente lá na plataforma do Instagram, seguir a gente pela página também do Facebook. Então segue nós nas redes sociais, que é o jeito mais fácil, de você estar sempre por dentro de todas as novidades que a gente coloca por aqui. Então é isso, eu quero agradecer muito vocês aqui por terem assistido esse vídeo até o final, por estarem aqui com a gente até o final. Foi um prazer e espero poder compartilhar mais com vocês nos próximos vídeos. É isso aí, gente. Um beijo pra vocês. Valeu!